Dentre os efeitos coligativos das soluções, nós vamos encontrar algumas situações onde nós iremos ter variações no tocante a ponto de fusão, no tocante ao ponto de ebulição, no tocante à passagem de líquidos, no caso específico dos solventes. Mas como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso através de algumas propriedades chamadas propriedades coligativas, que são 4 propriedades e que estão intimamente ligadas com a utilização de determinado soluto específico que a gente vai ter oportunidade de apresentar para você. Para a gente poder começar a falar sobre os efeitos coligativos, eu já trago de cara uma imagem que é muito peculiar para nós, a panela de pressão. Nós sabemos que na panela de pressão os alimentos conseguem ser preparados mais rapidamente. Sabe por quê? Porque nós conseguimos alterar o ponto de ebulição da água. E aí eu consigo jogar o ponto de ebulição da água mais alto. A água consegue se manter uma temperatura muito elevada, no estado líquido, permitindo o cozimento dos alimentos de maneira mais rápida. Isso é uma das situações, tá? Então, para início de conversa, o que seria efeito coligativo? Uma modificação. Mas modificação em quê? Modificação em certas propriedades de quem? Do solvente. Mas o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que lembrar o que é solvente. Na solução, nós temos solvente e soluto. Não esqueça disso. Você vai mexer com o solvente introduzindo determinado tipo de soluto. Você vai procurar colocar nessas situações solutos que tenham dificuldade de sofrerem a vaporização. Solutos que tenham dificuldade de entrar na forma de vapor, que a gente chama de solutos não voláteis. Não são fáceis de entrarem na forma de vapor. Então, efeito coligativo. Uma modificação que você vai fazer em determinadas propriedades. De quem? Do soluto. Fazendo o quê? Acrescentando um tipo de soluto. Você vai mexer no solvente, acrescentando soluto. Modifica o solvente, acrescentando soluto. E aí a gente vai descobrir um tipo de soluto. Qual é? Esse aqui, ó. Soluto não volátil. Ele não tem facilidade de vaporizar, ele não tem facilidade de atingir o ponto de ebulição, tá? Quer um exemplo? Vamos tomar café. Eu estou aqui tomando café agora, ó. Tomando café, na hora que está fazendo o café, a água, quando está fervendo, se você colocar o pó de café prestes à água ferver, demora mais para ela entrar no processo de vaporização. Ela demora mais a atingir o ponto de ebulição. Isso é um dos efeitos coligativos que nós vamos estudar hoje. Então, efeito coligativo, está aqui, ó. Deixei bem destacado aqui um monte de cores diferentes, para você não esquecer. Efeito coligativo, modificar alguma propriedade do solvente. Como? Adicionando um soluto. Que tipo de soluto é esse? Soluto não volátil. Quando é que um soluto é não volátil, Vanks? Quando ele tem um ponto de ebulição elevado. O soluto não volátil é que tem um ponto de ebulição alto, então ele não vai entrar na forma de vapor antes do solvente. Soluto não volátil é aquele que tem um ponto de ebulição mais elevado do que o próprio solvente. Ok? Então vamos lá. Olha essa imagem. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma água em condições de entrar em ebulição. Do jeito que está aqui, se eu não tiver nenhuma interferência, ela vai entrar em ebulição. Nível do mar, a 100 graus Celsius. Se eu acrescentar aqui um soluto não volátil, ou seja, que tem um ponto de ebulição elevado, principalmente mais elevado do que o próprio solvente, você vai fazer com que haja uma demora nesse ponto de ebulição a ser atingido, porque você vai elevá-lo. Então, olha aqui, um exemplo clássico seria a situação da água. Água pura, a pressão de 1 atm, possui ponto de fusão de 0 e ponto de ebulição 100. Você pode mudar aqui e pode mudar aqui. Existem propriedades que permitem mexer com a fusão e propriedades que permitem mexer com a ebulição. Nós vamos estudar todas. No entanto, quando adicionamos um soluto não volátil, ou seja, que tem um ponto de ebulição elevado, o soluto modifica as propriedades da água. Agora, a água começa a congelar abaixo de 0 grau e também vai ferver acima de 100. Olha que interessante. O soluto não volátil, ele pode aumentar o ponto de ebulição, como também pode fazer o quê? Baixar o ponto de congelamento. Tá? Esses efeitos são chamados de efeitos coligativos. São 4 os efeitos coligativos que nós vamos estudar. Trouxe mais uma imagem
Eu sempre estou trazendo essas imagens para tentar fazer com que a nossa aula fique mais fácil de você visualizar. Vamos lá. Efeitos coligativos dependem unicamente do número de partículas. Como assim dependem unicamente do número de partículas? Só depende de quantidade. E da natureza, Vanks? O tipo? Não. Quer nem saber a natureza do soluto, se é um composto molecular, se é um composto iônico, se a força intermolecular é ligação de hidrogênio, se é dipolo, se é dipolo induzido, não importa. Os efeitos coligativos só dependem de quem? Da quantidade de soluto que você vai colocar. Os efeitos coligativos dependem unicamente da quantidade de partículas de soluto que você vai colocar e que você, consequentemente, vai conseguir dissolver. C12H22O11, quem é esse? Esse aqui é a sacarose. 1 mol de partículas. NaCl, quem é isso? Cloreto de sódio. Aqui nós já temos o quê? Formação de quê? 2 mols. Cloreto de cálcio, aqui nós já temos formação de quantos mols? De 3. Cloreto de ferro, aqui a gente já formou quantos mols? 4. Cloreto de estânio, aqui a gente já formou quantos mols? 5. O que é que você vai entender aqui? Quanto maior o número de partículas eu tiver aqui, maior vai ser a possibilidade de ter, na prática, os efeitos coligativos. Lembrem-se, efeitos coligativos, modificar propriedades do solvente. Como? Incluindo soluto. Que tipo de soluto? Não volátil. Quem é o soluto não volátil? Que tem um ponto de ebulição mais elevado do que o próprio solvente. Tudo bem? Vamos lá. Quanto maior o número de partículas dissolvidas, maior será o efeito coligativo que a gente tem. Vanks, quantos efeitos coligativos nós vamos estudar hoje? 4. Aí uma perguntinha aqui. Onde essas propriedades estão presentes na minha vida? Vamos responder? Eu disse para você, eu vivo dizendo isso, que a física está presente na sua vida o tempo inteiro, que a química está presente na sua vida o tempo inteiro, que a matemática está na sua vida o tempo inteiro. Vamos te provar isso. Olha lá. Como é possível eliminar a água do café solúvel sem aquecê-lo? Isso aqui é uma propriedade coligativa. Por que se utiliza a panela de pressão para cozinhar alimentos? É uma propriedade coligativa. Como é possível impedir que a água congele nos radiadores dos automóveis em países frios? Uma propriedade coligativa. Olha só, aqui eu estou mexendo com ponto de ebulição, aqui eu estou mexendo com ponto de ebulição, aqui eu estou mexendo com a condição de quê? De congelamento. Tudo isso tem a ver conosco? Sem dúvida, sem dúvida. Vanks, mas aqui no Brasil não tem não tem por que se preocupar com isso. Mas você tem também a condição, por exemplo, de alguém que está na beira do rio, está querendo tomar um refrigerante ou tomar uma cerveja, e a bebida não está bem gelada, e aí o que é que ele faz? Ele joga sal em cima do gelo. Ah, mas isso é crença, isso é nada físico, nada científico. Muito pelo contrário, tem ciência e muita ciência. O sal é um soluto não volátil. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer com que haja resfriamento mais intenso das bebidas que estão lá nesse gelo. Consequentemente, vai acontecer o que também? Vai derreter mais rapidamente, mas vai conseguir baixar a temperatura dos refrigerantes e de outras bebidas na maior rapidez. Isso é efeito coligativo. Isso é presença das propriedades que nós vamos estudar hoje. Olha as situações cotidianas. Aqui nós temos uma imagem de um veículo em países europeus, por exemplo, onde você tem grande concentração de neves na estrada, você tem invernos rigorosos, e pode acontecer isso aqui. Ó. O que é que você pode fazer? Você pode utilizar o veículo, de uma maneira geral, tem um dispositivo chamado radiador. O que é isso, Vax? Radiador é um equipamento que está no motor do automóvel, equipado o automóvel para quê? Ele equipa o automóvel para não deixar haver aquecimento em excesso. O radiador tenta manter a água a 90 graus Celsius. O que é que ele faz? Ele pode utilizar o que a gente chama de quê? De aditivos. Você pode usar um aditivo para não deixar a temperatura subir, ou pode usar um aditivo para não deixar a temperatura descer. Nesse caso aqui, lá na Europa, você vai tentar fazer com que ele não entre em temperaturas muito baixas, para ele não ficar, para não correr risco de congelar. Então aqui, ó, use aditivos como etileno glicol,
a água do radiador de carros, evita que ela entre em ebulição, no caso de um superaquecimento, ou evita que ocorra congelamento, que você iria resfriar a água do motor. Então, aqui eu utilizo uma propriedade coligativa para quê? Para mexer com o quê? Com o ponto de ebulição e para mexer com o congelamento. Eu vou alterar isso aqui. Está aqui o aditivo do radiador, um exemplo. Eu toda vida que vou no posto, o frentista oferece aditivo do radiador. É para isso, então? É para ajudar a manter a água do radiador em condições tal de ela conseguir fazer a refrigeração adequada. Evita o congelamento e também evita a ebulição da água. Etileno glicol. É um álcool, tá vendo aqui, ó, carbono saturado ligado à hidroxila. Isso aqui é um álcool. Situações cotidianas, ele também pode fazer o que nas estradas para ajudar? Olha aqui. Nos países que o inverno é rigoroso, esse mesmo aditivo tem o efeito de evitar o congelamento da água do radiador. Nesses países joga-se sal. Por quê? Porque o sal é um soluto não volátil. Então ele vai fazer a neve derreter mais rapidamente. Sem dúvida. Ele não vai deixar acumular. Olha o que eu falei agora há pouco para você, jogar o sal no gelo. Se você jogar o sal no gelo, o que é que vai acontecer? O efeito coligativo aqui vai ser o quê? Vai resfriar mais rapidamente aquilo que você está buscando. Porém, o gelo vai sofrer um processo de fusão mais rápido. Por quê? Porque você faz com que ele derreta. A temperatura de fusão vai diminuir. Então, a temperatura de fusão diminuindo, o gelo derrete mais rapidamente. Se a temperatura de fusão da água é de 0, quando você joga no sal nela, ela vai acontecer numa temperatura menor. Outra situação, eu coloquei 3 situações aqui, ó. Ó aqui, uma toalha ensopada, uma sopa ou um caldo e uma salada de frutas aqui. Uma toalha úmida com água do mar demora mais secar do que a água da torneira. Quem tiver feito alguma viagem para o litoral no ano passado, porque esse ano está meio complicado, aliás, pode ter feito viagem esse ano ainda, né? Nos meses de janeiro, fevereiro. Quando você vem da praia, a sua toalha estiver molhada com água do mar, ela vai demorar mais a secar do que a toalha normal. Por quê? Porque a toalha normal você vai ter só água. A água do mar, você tem a presença de quem? Sal. Sal é o quê? Soluto o quê? Não volátil. O que é que vai acontecer? Vai demorar a acontecer a vaporização. O caldo da sopa. O caldo da sopa ferve a uma temperatura superior à água da torneira. Por quê? Porque no caldo você colocou o quê? Sal. Legal, Van. Você pensando que propriedade coligativa não tinha a ver com a nossa vida. Tem muito. Adicionar açúcar à salada de frutas. O que é que acontece? Quando você coloca açúcar aqui, açúcar é um soluto não volátil. O que é que vai acontecer com esse volume aqui dessa salada? Ele aumenta. O volume do caldo é como se ela ficasse uma salada mais encorpada. Estas situações, portanto, têm vínculo direto com os efeitos coligativos. Outra situação de um efeito coligativo, antes de falar deles. Você pega aqui a alface. Se você pegar a alface e colocar dentro de água, ela vai ficar toda feliz, ela fica bonita. Agora você pega e coloca dentro de água mais sal. O que é que acontece com a alface? O que é que acontece com a alface? Ela vai ter um processo chamado de osmose. Vamos, o que é osmose? O líquido vai de um meio menos para um mais concentrado. Como a água tem sal, o que é que vai acontecer? A água de dentro daqui da alface vai sair, ela vai procurar ir para onde? Para onde está a água mais sal. Isso é osmose? Exatamente. Já viu falar de carne de sol? Carne seca, né? Carne seca ou carne de sol, você corta a carne, salga bastante, expõe no sol. Ela desidrata, por quê? Porque o lado de fora tem a presença do sal, é mais concentrado do que no interior da carne, então esse solvente, esse líquido, vai da carne para fora. Exatamente isso, o nome disso é osmose, é a passagem de líquido de um meio menos para o mais concentrado por uma superfície semipermeável. Isso acontece também com as células humanas, tá? Em verduras cruas com sal, as células perdem água mais rapidamente, murchando em pouco tempo. Olha esse aqui, o mapa mental das 4 propriedades que nós vamos estudar.
Ô, Vanks, eu vou estudar por essa aula, vai ficar gravadinha, eu nunca mais vou esquecer, e quando eu for fazer o vestibular, eu não vou errar nada. Você vai fazer tudo certo. São 4 as propriedades: ebolioscopia, crioscopia, tomoscopia e pressão osmótica. Mas antes disso, eu vou falar para você, eu vou fazer uma observação bem aqui, eu preciso falar sobre isso. Pressão máxima de vapor. Eu preciso que você saiba o que é isso. Vanks, o que é pressão máxima de vapor? Pessoal, pelo nome já dá para entender. O que é pressão? Pressão é a força que vai ser feita do vapor em cima de quem? Dos líquidos. Vamos pensar aqui comigo? Decore o que for necessário. Aqui não é para decorar não, aqui é para aprender. Vem aqui no desenho. Vamos imaginar que aqui dentro desse recipiente eu tenha líquido e tenha vapor, tá? Quando isso aqui está em equilíbrio, para alguém que está no estado de vapor passar a ser líquido, ou seja, condensar, é necessário que alguém que está no estado líquido venha a vaporizar, porque aqui nós estamos considerando que existe equilíbrio. Então aqui, ó, quando você está no limite entre alguém passar do vapor para o líquido ou do líquido para o vapor, é a pressão máxima, é o limiar, é o limite. Então, quando eu falar em pressão máxima de vapor, eu já estou no estágio de equilíbrio onde a possibilidade de alguém que está no estado líquido aqui dentro desse recipiente vir a vaporizar. Ou quem está no estado de vapor vir a condensar. Mas lembre-se, como está em equilíbrio, alguém do vapor tem que condensar para alguém do líquido vaporizar. Isso é pressão máxima de vapor. Por que é que eu preciso saber disso? Porque para você entender as 4 propriedades coligativas. Vamos começar com a ebullioscopia. Muito fácil. Ebullioscopia é o aumento da temperatura de ebulição. Eu coloquei água dentro da panela de pressão, a água ferve a 100, dentro da panela ela está a 120 líquida. Está vendo como você é inteligente? Ebullioscopia está na cara, já seria uma situação como essa. Eu vou elevar a temperatura de ebulição. Eu faço com que o determinado líquido, no caso o solvente, eu citei a água, mas poderia ter sido qualquer outro, eu elevo o seu ponto de ebulição. Ebullioscopia, o que é ebullioscopia? Elevar ponto de ebulição. De quem, Vanks? Do solvente. Como é que a gente faz? Vê se você não esqueceu. Acrescentando um soluto não volátil. O que é um soluto não volátil? Aquele que tem ponto de ebulição elevado. Vamos para a segunda. Crioscopia. É o contrário. Ebullioscopia, você aumenta o ponto de ebulição. Crioscopia, você baixa a temperatura de congelamento. É aquela história do sal? Isso. Aquela história do sal na neve, aquela história do sal no gelo, para resfriar a cerveja mais rápido, ou o refrigerante, ou o suco. Exatamente. Ebullioscopia, eu aumento o ponto de ebulição. Crioscopia, eu baixo a temperatura de congelamento. Me diga uma coisa, Vanks, como é que eu faço isso? Tudo se faz da mesma maneira. Como? Soluto, você acrescenta soluto o quê? Não volátil. Terceira propriedade, tomoscopia. Tomoscopia é baixar a pressão de vapor. Baixar a pressão de vapor. Lembra do que eu falei aqui? O que é pressão máxima de vapor? Está aqui, ó. Lá no equilíbrio, o limiar do equilíbrio, passar alguém para vaporização e alguém para condensação. Neste equilíbrio, para você baixar a pressão de vapor, você vai estar fazendo uma propriedade denominada tomoscopia. E a quarta e última é a osmose que está presente. Só que não é osmose o efeito coligativo. O efeito coligativo é a pressão osmótica. O que é que ela vai fazer? Pressão osmótica é a passagem do solvente de um meio menos concentrado para onde? Para o mais concentrado. Lembra da alface? Lembra da carne de sol? Pois é, isso aqui é exatamente o que a gente comentou. O pó de café também. Tá? Pó de café também, você poderia colocar nesta sequência. Esse mapa mental para a gente começar a fazer o geralzão. Quais são as 4 propriedades? Ebullioscopia, aumentar ponto de ebulição. Crioscopia, baixar a temperatura de congelamento. Tomoscopia, baixar a pressão de vapor. Pressão osmótica, passagem do solvente de um meio menos para o mais concentrado. Detalhe, como é que eu consigo isso? Acrescentando soluto não volátil. Quem é o soluto não volátil? Aquele que possui ponto de ebulição elevado. Você nunca mais vai esquecer isso. Se cair numa prova do Enem ou qualquer outro processo seletivo, você vai conseguir lembrar.
Pressão máxima de vapor, dê uma olhadinha aqui as ilustrações, ó. Aqui a gente já vai estar no limite, tá vendo, ó? Aqui, ó, cetona ou acetona, água e óleo. Veja, tá vendo que os líquidos aqui estão em menor proporção? Por quê? Pressão. Ok? Aqui nós temos acetona, água e óleo. Aqui, ó. Aqui a gente já tem um comportamento no sentido inverso. Lembre-se, é o comportamento de quem? Da vaporização e de quem? Vaporização e condensação. Eu passo do líquido para o gasoso ou passo do gasoso para o líquido? Ponto de ebulição, ponto de vapor, pressão máxima de vapor, tá? Eu sempre devo acrescentar o que, amigos? Soluto não volátil. Veja lá a água na chaleira. Vamos lá. Pressão atmosférica de 1 atm, você está a nível do mar aqui. A água ferve a 100. Onde a pressão for menor, a temperatura de ebulição será menor. Sobe o morro, vai lá para La Paz, na Bolívia. Olha o que é que acontece lá. 90 graus Celsius. Onde a pressão for maior, a temperatura aumenta. Dentro da panela de pressão, a água aguenta quanto? Antes de entrar no estado de vapor? 120 graus. Está vendo aqui, ó? O que é que você fez aqui? Nós temos a influência direta numa das características da propriedade do solvente. No caso aqui, a água. Pressão de vapor e temperatura de ebulição. Um líquido entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão externa. Essa pressão externa aqui, meus amigos, é a pressão atmosférica, tá? 1 atm aonde? Nível do mar. Olha aqui o que é que acontece. Ó, a pressão aumenta, a pressão diminui. Quando a gente sobe, a pressão diminui. Olha lá no Everest, a pressão é mais baixa. Nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, cai para 700. La Paz já é 500, no Everest já caiu para 240 e assim por diante. A pressão diminui e o ar fica rarefeito. Olha lá o desenho lá. Você está lá em cima do morro, aqui a pressão é menor. Você está bem aqui embaixo, a pressão é maior. Antes mergulhei, a pressão aumenta. Aqui está o funcionamento da panela de pressão. Aumenta a temperatura de ebulição sem haver o processo de vaporização. Tá? A água aqui fica com um ponto de ebulição maior. Chega a atingir 120 graus Celsius e continua líquida. Para cada propriedade física que modifica, temos uma propriedade que estuda o seu efeito. Vamos lá, para lembrar. Ó. Diminuição da pressão de vapor. Eu estou diante de quem? Tonoscopia. Aumento de ponto de ebulição. Eu estou diante de quem? Ebulioscopia. Diminuir o ponto de fusão. Eu estou diante de quem? Crioscopia. E aumenta a pressão osmótica. Eu estou diante de quem? Da pressão osmótica ou osmoscopia. Tá? Todas essas propriedades são as mais importantes. Quantas são, Vanx? 4. Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, osmoscopia. Está faltando um Szinho ali. Diminuir a pressão de vapor, aumentar o ponto de ebulição, diminuir o ponto de fusão, aumentar a pressão osmótica. Depende de quem? Eu disse isso e estou ratificando. Somente da quantidade de soluto dissolvido. Não importa a sua natureza. Não importa. Eu só quero saber a quantidade. Ah, eu coloquei sal. Só depende do quanto você colocou. Eu não quero saber se o sal é composto iônico, composto molecular. Coloquei açúcar. Eu não quero saber as características do açúcar. Eu quero saber a quantidade do soluto não volátil que você utilizou. Olha a tonoscopia lá, pessoal. Ó. Já fez esse experimentozinho na sua casa? Coloca sal. Quando você coloca sal, o que é que acontece? Você vê um comportamento diferente. Você muda a densidade da água. Olha lá, ó. Sem água, só água pura, e quando você coloca o sal, o ovo vai e sobe em função das mudanças de propriedade, que é tonoscopia. Diminuição da pressão de vapor de um líquido, tá? Coloque sal que você vai ver isso aqui. A pressão de vapor da solução, formada por quem? Soluto não volátil. Você coloca isso aqui no solvente. E aí, quando você faz isso, o que é que acontece? A interação entre as partículas, o soluto vai ter com que haja uma relação direta com as moléculas do solvente, diminuindo a saída deles. E aí fica a densidade modificada e o ovo subiu ali. Diminuição aqui, ó, solvente puro, aqui diluído, com presença de outras substâncias líquidas, e aqui concentrado. Aqui eu coloquei soluto. Quanto maior o número de partículas do soluto, maior o abaixamento de pressão. Então, aumentou o soluto, aumentou a parte de soluto, o efeito coligativo aumenta. Olha o exemplo aqui, água mais sal. Quanto mais sal você colocar na água, maior vai ser o abaixamento da pressão máxima de vapor. Tonoscopia, o que você vai fazer? Você vai fazer isso, né? Ó, baixar a pressão de vapor. O nome dela é essa, tonoscopia.
Aqui estão as imagens, aqui está o gráfico. Ebulioscopia, o que você vai fazer? Eu vou tentar elevar o ponto de ebulição, para que a água não ferva a 100 graus, por exemplo. Ela venha a ferver a mais de 100. Coloca o que aqui dentro? Coloque pó de café, coloque o sal, coloque o açúcar, tudo isso vai fazer o ponto de ebulição subir. Tá? Ó, água pura, ferve a 100 graus. Com glicose, 100,52. Mais glicose, 101,4. Por quê? Porque tu aumentou a quantidade de soluto aqui, ó. Já mudou o ponto de ebulição. Importa se é glicose, sacarose, açúcar, sal? Não. É quantidade de soluto não volátil. Ebulioscopia. Eu vou elevar o ponto de ebulição. Quanto maior a concentração do soluto, maior a elevação da temperatura de ebulição do solvente e maior a temperatura de ebulição do mesmo. Olha aqui a ebulioscopia. Estou fazendo com que o ponto de ebulição do solvente que eu trabalho suba, ó, a subir. A água do mar ferve a uma temperatura maior do que a água da água, a água normal. Por quê? O que é que vai ferver numa temperatura mais elevada? Presença do sal. Sal é o quê? Soluto não volátil. Ah, tá tudo inserido, né, Vans? Tudo, amigos, tudo. Ou a crioscopia. Lembra lá da história do gelo, colocar o sal? Pois é. A água do mar congela a temperatura menor do que a água pura. Presença de quem? Soluto não volátil. Como é o nome que a gente usa para baixar a temperatura de congelamento? Crioscopia. Crioscopia. Isso aqui a gente vai fazer o estudo do abaixamento de temperatura de congelação de um líquido por meio da adição de um soluto. Esse soluto tem que ser o quê? Não volátil. Ponto de ebulição elevado. A diminuição da pressão de vapor do solvente, devido a essa adição, leva também à diminuição de quem? Da temperatura de congelamento. Lembre-se da historinha de fazer com que os líquidos dos refrigerantes, dos sucos e da cerveja sejam refrigerados mais rapidamente com o uso do sal no gelo. Lembre-se das cidades da Europa em invernos rigorosos. Tudo isso aqui tem a ver com crioscopia. Aqui nós temos ó, água pura, glicose, sacarose, mostrando para nós aqui os comportamentos. Ó, 0 grau, aqui já é 0,93, ó. Aqui já é 1,86. Tudo isso aqui vai sendo modificado graças a quem? Quantidade de soluto não volátil. Características ou condições, propriedades, não importa, é só quantidade. Aqui o diagrama de fases, isso aqui é nosso estado sólido, aqui é nosso estado líquido, nosso estado gasoso, isso aqui é o ponto tríplice. Lembram-se? Pois é, eu vou apagar aqui porque o sistema vai trazer essas informações para nós. Ó. Sólido, líquido, gasoso, ali no centro é o ponto tríplice. Aqui é sólido mais líquido, aqui de baixo, ali do lado é líquido mais gasoso, aqui é sólido mais gasoso. Essa linha bem aqui é a linha de fusão, linha de vaporização, linha de sublimação. Aqui é o ponto tríplice. Os três simultaneamente. Ponto tríplice ou triplo, você teria um sistema com as três estruturas ao mesmo tempo. Ó, aqui, ó, você tem o iceberg, tem gelo, tem água líquida e tem o ar, o vapor de água. Tem os três aqui. Sólido, líquido e gasoso. A figura ilustra o ponto triplo, gelo coexistindo com o líquido no ar, no qual flutua, e com a fase gasosa, que tem ar e vapor de água. Essa imagem está movimentando ou é a minha vista, Vax? Claro que não. É uma imagem em movimento. Obtendo café, olha que maravilha. Que maravilha, deu vontade de tomar um café. Se o Maurício vê isso aqui, ele fica doido. Então aqui, ó, pó de café, quando você adiciona, a água está bem pertinho de ferver. Você colocou o café, que ele é um soluto não volátil, aí o que acontece com o ponto de ebulição? Ele vai subir, vai demorar a ferver um pouco mais. Se tivesse só água, ele ia ferver a 100 graus. Ali está o gráfico que mostra isso. Patinação no gelo, tá? Quando você tem essa patinação, você provoca a fusão em função do contato dessa estrutura com a água solidificada. Aqui tem mais uma imagem de patinação. É possível derreter o gelo ou neve também com aumento de pressão. Esse peso aqui do nosso atleta aqui também, as lâminas dos seus calçados, né? Gelo seco. O que é gelo seco? É CO2 solidificado. Isso aqui ele passa direto para o gás, um processo chamado sublimação, tá? Isso aqui não dá para fazer não, porque você precisa disso aqui no estado sólido, não vai dar para fazer do gasoso, né? Olha lá o gelo seco.
Passa direto do sólido para o gasoso, o nome disso é sublimação. Também nome popular do dióxido de carbono solidificado. Tem gente que adora isso, ficar respirando CO2. Cada um tem as suas preferências. Nome popular dele? Gelo seco. Olha aqui a osmoscopia. Isso aqui tem a ver com o quê? Osmose. O líquido vai da onde? Do menos para um mais concentrado. Por isso que você vai procurar o sal. Ó. Aqui, ó, olha a alface murcha aqui, tá vendo? Depois que você colocou sal. Olha como ela estava bonita. Colocou sal, foi murchando, ficou assim. Esse fenômeno denomina-se osmose, passagem de líquido por membranas semipermeáveis, do menos concentrado para o mais concentrado. Também conhecido como fenômeno que permite